Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Direito Erga Omnes. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa e poder ajudar vocês a destravar a mente de vocês em relação ao direito tributário, processo tributário e direito trabalhista e processo do trabalho com a professora Helenilda Rufino. Então, se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos nossos comentários nesse vídeo também. E não esqueça de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações aí em tempo real. Como eu disse aqui para vocês, em outros vídeos também, vocês têm os nossos contatos, se vocês precisarem mandar e-mail, mandar mensagem no Instagram, no LinkedIn, nós estamos aqui super à disposição para ajudá-los nessa empreitada aí de conhecimento nas áreas do direito. Como vocês sabem, meu nome é Marcela Magno, eu sou advogada tributarista, especialista em direito tributário e mestranda em direito constitucional e processo tributário pela PUC São Paulo. As minhas redes sociais estão aí listadas para vocês, meu LinkedIn, o Instagram, o e-mail. E mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal Direito Erga Omnes, tá bom? Hoje nós vamos tratar do quê? De prescrição. Na aula anterior nós falamos sobre decadência e hoje nós vamos falar sobre prescrição, ok? Gente, o que eu falei para vocês na outra aula é muito importante. Os temas de precadência, eu juntei os dois, vocês perceberam, né? É o cansaço da professora, mas vamos lá. O tema de prescrição e decadência, ele é um tema que ele é um pouco complexo, que precisa realmente de estudo, né? Não vão se sentir aí, nossa, eu não estou entendendo nada, eu nunca vou gostar do direito tributário. Não é isso, tá bom? Pensem que assim, a repetição, a leitura vai fazendo vocês internalizarem tudo isso que a gente está ensinando aqui. Então, leiam, voltem o vídeo, dá aquela pausa, respira, volta, anota, desenha, faz setinha, vai dar certo, tá bom? Com a nossa ajuda aqui, vocês vão conseguir desvendar aí os mistérios do direito tributário. Hoje a gente vai tratar sobre prescrição, como eu disse. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa tela. A prescrição, ela é o quê, gente? Ela é a extinção do crédito tributário, tá? Então, o fisco ele tem um prazo para cobrar o crédito tributário, já constituído por meio de uma execução fiscal. Tá? Então, na parte de prescrição, gente, eu já superei a decadência, já houve o lançamento, eu estou numa outra fase aqui, tá? Eu tenho um termo inicial, o fisco constituiu o crédito tributário, por exemplo, ocorreu o lançamento, tá? E a entrega ali de uma declaração a depender aí do lançamento, se ele vai ser por homologação, se ele vai ser de ofício, enfim, aquilo que a gente tratou na aula de decadência, tá? Então, há uma constituição definitiva do crédito tributário, há um exaurimento da instância administrativa. E se o fisco demorou a constituir o crédito, é aquilo que a gente tratou na aula passada, é decadência. Se ele demora para cobrar, é prescrição. Então, vamos aqui volta para mim aqui o vídeo. Pensem assim, o fisco demorou a constituir o crédito. Ele demorou para constituir o crédito, não tem nem o crédito constituído. Decadência. Ele demorou para cobrar, o crédito ele já foi constituído, já foi ali apurado o montante devido. Ele demorou para cobrar, é prescrição, tá bom? Lembra daquele exemplo que o professor Marcos dá do atleta ali correndo atrás do fisco, né, que é a decadência e a prescrição. Vamos avançar aqui. Então, quando que eu começo a contar o prazo prescricional? E aí vem aquela palavra, né, que nós amamos no direito, que é o depende. Quantas vezes aqui, né, não perguntaram as coisas para nós, como advogados, como estudantes de direito, como concurseiros, e a gente respondeu aí depende. Na prescrição é a mesma coisa, gente, depende, tá? E aí, o artigo 174, o que ele estabelece? A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. É a partir daí que começa a contagem da prescrição. Então, eu começo a contar quando tem o quê? A constituição definitiva do crédito tributário. Há um exaurimento da instância administrativa, tá? E aí, vamos lá. 3 coisas que podem acontecer. Vamos lá dar o exemplo do IPTU, que a gente já citou em aulas anteriores, tá? Eu recebi lá o carnê do IPTU no dia 1º de março de 2022. Então, tem 3 coisas que podem acontecer. Vamos lá. O primeiro, eu recebi, paguei, tá? Eu recebi, paguei, acabou, ok? O fisco ele pode vir a cobrar por não identificar o pagamento, mas ali é um outro cenário, é um outro estudo aí que nós vamos fazer para frente. Em relação à prescrição, não tem, concordam comigo?
nem decadência, porque eu recebi e eu paguei. Segundo exemplo, eu recebi o carnê, eu não impugnei e eu não paguei. E o terceiro exemplo, impugnei o lançamento. Eu recebi o carnê, eu fiz assim, não, fisco, eu não concordo com você. Não é essa base de cálculo que você tem que utilizar. Não é essa alíquota que você tem que utilizar. Eu estou impugnando o lançamento, eu estou impugnando aquilo que eu recebi do fisco. Então, a gente vai destrinchar aí essas outras duas opções, tá bom? Então, vamos começar pelo terceiro caso. No terceiro caso, vamos supor que eu fui lá, falei para o fisco, fisco, eu não concordo com a base de cálculo que você está utilizando para incidir aí o IPTU. Aí eu fui lá, impugnei e eu perdi. Tá? Foi indeferida a minha impugnação. Aí eu vou dentro do prazo, apresento o recurso. Vamos supor, quem dera que fosse assim, hein, gente, tão rápido. Mas vamos trazer aqui datas próximas para vocês entenderem. Vamos supor que em 1/11 sai a decisão definitiva do meu recurso. E aí o fisco, geralmente, ele deu a decisão definitiva e falou assim, olha, eu vou manter a base de cálculo e você tem 30 dias para efetuar o pagamento. Então, nesse momento, gente, é que eu tenho o exaurimento da instância administrativa, tá? Artigo 151, parágrafo 3º do CTN. O que diz lá? Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, as reclamações, os recursos nos termos da lei reguladores do processo tributário administrativo. E aí nós temos também a súmula 622 do STJ. O que ela fala? A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa, com decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança do tributo. Então, olha o que diz, vamos ler o finalzinho de novo. E esgotado o prazo concedido pela administração para pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para cobrança de tributo. Então, voltando aqui, quando passar esses 30 dias para pagamento e eu não efetuar o pagamento do tributo, tá? Ocorre o quê? O exaurimento da instância administrativa e aí inicia-se o prazo prescricional para cobrança de tributo. Ok? Deu para entender? Vamos seguir aqui com a nossa aula, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, anota aqui e entre em contato com a gente. Vamos lá. Causas de suspensão da prescrição. Onde que está previsto isso? Artigo 174, parágrafo único do CTN. Vamos para o texto de lei. Artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. Então, aqui, gente, a prescrição se interrompe. Ele vai listar as causas de suspensão, de interrupção aqui da prescrição, tá? Então, quando que vai se interromper? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor, por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Vamos destrinchar essas hipóteses aqui? Vamos lá. O que o inciso 1 ele estabelece, tá? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, tá? Então, eu até escrevi aqui para vocês, ó, prescrição é um atleta correndo atrás do fisco. Então, o que a legislação determina aqui? Os efeitos, tá? Vamos supor, o fisco ele tinha lá 5 anos para cobrar o tributo, tá? Ele tinha 5 anos. Vamos supor que deu 4 anos e 10 meses. Nossa, gente, também acho que isso é muito raro de acontecer. Até parece, né? O fisco ele vai deixando lá cada vez mais e mais chegar perto do prazo ali prescricional para dar os 5 anos para fazer a cobrança. Mas vamos supor que deu 4 anos e 10 meses. Vamos colocar aqui uma linhazinha para vocês entenderem o desenho, tá? Ano 1, ano 2, ano 3, 4 e 5. Aí vamos supor que deu 4 anos. Eu estou apagando aqui. Aí, 4 anos e 10 meses. Tá? Ele foi e ingressou com a ação de execução fiscal. Só que a citação do contribuinte só foi efetuada quando deu, vamos supor, 5 anos e 2 meses. Ocorreu a prescrição, pessoal? Já está a resposta aí, né? Estou aqui questionando vocês, mas está aí escrito.
tá? O que acontece nesse caso? Os efeitos do despacho, eles retroagem para a data do ajuizamento da ação, conforme está previsto lá no artigo 240, parágrafo único do CPC, tá bom? Aqui a gente não está falando de Constituição Federal, nós estamos falando do CTN, nós estamos falando aqui do Código de Processo Civil. E o que estabelece o artigo 240? Vamos lá. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz-lhe dispendência, toma litigiosa coisa e constitui em mora o devedor, salvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. E lá o parágrafo 1º. A interrupção da prescrição opera pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Então, a ação de execução fiscal ela foi proposta dentro do prazo de 5 anos, por mais que a citação tenha ocorrido após essa data, é válido, não ocorreu a prescrição. Tá analisando aqui, gente, esse exemplo que eu estou dando, tá bom? Não ocorreu a prescrição aqui e o processo de execução fiscal vai poder seguir, tá bom? Só um ponto aqui de alerta, principalmente para o pessoal que vai aí prestar a OAB, tá? Nós temos a LEF, a Lei de Execuções Fiscais, tá? E lá no artigo da LEF, no artigo 2º, parágrafo 3º, olha o que ela diz, pessoal. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definitiva como tributária ou não tributária, na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores que estatuem normas de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Aí o parágrafo 3º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do fim daquele prazo, tá? Só que a gente tem uma questão aí, que já foi inclusive superada, tá? Que na parte da suspensão, essa prescrição, tá, gente? Eu não estou falando que o artigo completo ele é inconstitucional, não é isso. O que é inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, 3b da Constituição Federal, é relativo à suspensão da prescrição. Essa parte, ela é inconstitucional, tá bom, gente? Então, anotem aí que não pode ser aplicada essa parte da suspensão da prescrição, tá? Vamos avançar aqui no nosso texto. O que mais diz a legislação a respeito aí dos incisos? Então, o inciso 2, ele fala, protesto judicial, suspende a prescrição, tá? Estou falando protesto judicial, não estou falando protesto aí de cartório. Inciso 3º, por qualquer ato judicial que constitui em mora o devedor. Então, na prática, gente, os incisos 2 e 3, eles não se aplicam, tá? É muito difícil nós vemos aí casos dessa natureza, tá? Com essas aí definições. Mas está escrito na lei, vocês precisam saber. O que a gente tem que se atentar aqui? Para o inciso 4º. Então, o que o inciso 4º ele fala? Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, tá? Então, um exemplo aqui que eu trago para vocês, vamos supor. Eu tenho um valor ali que eu estou devendo de imposto de renda e eu faço adesão ao parcelamento, tá? Eu falo assim, olha, eu quero fazer adesão a esse parcelamento aqui. Então, quando eu faço adesão ao parcelamento, o que é também consolidado, né? Eu faço a confissão da minha dívida. Então, eu estou lá falando para o fisco, eu realmente sou devedora desse montante sim, tá? Então, o fato de eu fazer essa adesão ao parcelamento, eu estou fazendo o quê? Interrompendo a minha prescrição, tá? Eu fiz a adesão do parcelamento, o prazo prescricional ele é interrompido. Então, o prazo está interrompido, ocorre o quê? A suspensão da exigibilidade. E aí eu estou lá pagando o parcelamento. Estou lá pagando. Vamos supor que passou aí um período de 4 anos, eu fiz um parcelamento em 10. Passou aí 4 anos e eu deixei de efetuar os pagamentos desse parcelamento. O fisco pode voltar a me cobrar? Claro, pode voltar a cobrar sim. Só que qual que é o prazo que o fisco tem para efetuar essa cobrança? Gente, é de 5 anos. É de 5 anos. Então, vamos supor que faltavam 2 meses para dar ali a prescrição e eu fiz a adesão ao parcelamento. Vai voltar a correr 2 meses ou não? Ou 5 anos? Não, gente, volta a correr os 5 anos. Por quê? Porque é uma causa interruptiva. E quando ocorre a interrupção, o prazo ele começa a contar do zero. Então, eu volto a fazer a contagem dos 5 anos, tá bom?
Temos isso também consolidado lá em súmula 653 do STJ. Vamos ler? O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito, tá? Então, o que interrompe aí é a confissão do débito. E partindo para o final da nossa aula, gente, que pena. Esse tema é tão legal de falar com vocês. Vocês vão me matar aqui nos comentários, né? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente finalizar. O contribuinte, ele fez a constituição do crédito, tá? Tributos sujeitos a lançamento por homologação, que haja declaração, como eu já dei o exemplo para vocês do imposto de renda à pessoa física. Se o contribuinte ele não declarar, gente, falamos isso já inúmeras vezes aqui, mas vamos repetir porque é uma repetição para vocês internalizarem, tá? Não houve o quê? A constituição do crédito. Então, se aplica as regras de decadência e não de prescrição, porque eu não declarei, tá? Se o contribuinte declara e não paga, ele declarou e não pagou, o que acontece? O STJ diz que o prazo prescricional começa a fluir do vencimento ou da data da declaração, aquilo que for posterior, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu pratiquei o fato gerador, tá? Tem dias aí para pagar, por exemplo, eu não paguei. Começa a contar do vencimento, pois é posterior à data do fato gerador, tá? Então, você sempre tem que lembrar o quê? O fisco não vai sair perdendo com isso, gente. Né? Se ele tem uma possibilidade de fazer a contagem desse prazo aí posterior e a legislação permite que seja feita dessa forma, ele vai contar aí da data posterior. Então, vocês sempre façam aí na prova de vocês uma linha realmente cronológica, tá? Coloca lá o fato gerador, coloca lá a data de pagamento e verifica. Qual que é posterior? Eu começo a contar da posterior o prazo prescricional, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês a respeito da prescrição. Como eu já disse aqui várias vezes, é um prazer receber vocês aqui na nossa casa, poder ter o privilégio de dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento, daquilo que os anos de carreira têm nos ensinado, né? A prática ali, o dia a dia, os autos de lançamento que nós recebemos ali no escritório, as horas de estudo ali no mestrado, a troca ali de conhecimento com os nossos colegas. Então, assim, o que vocês precisarem, contem com a gente. Nós temos o prazer de levar conhecimento para você. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E o que a gente sempre fala também, gente? Esse momento é o momento de vocês errarem. Esse momento aqui de estudo é o momento de vocês realmente terem dúvidas, para quando chegar lá na prova, quando chegar na OAB, vocês, tirarem de letra, que é o que a gente espera, tá bom? Se a gente está também conseguindo contribuir para a tua aprovação, para a tua graduação, deixa também um comentário aqui para a gente que vai ser um carinho ao nosso coração. A gente vai ficar muito feliz com isso também, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.